utilizam como que uma síntese em função dos contributos dados pela reforma, pelos descobrimentos, pelo nascimento, etc. Pelo nascimento da Idade Moderna. Mas, a partir de determinada altura, século XVIII, finais do século XVIII, que o apogeu é a Revolução Francesa, há uma outra fase, não é? Quer dizer, acaba a Idade Moderna, começa uma Idade Contemporânea, que depois vai levar... Mas há ali um iluminismo que começa a ferver dentro da Igreja, não é? Portanto, é como se a Reforma e o Concílio de Trento, e que emana dele, tivesse conseguido responder e estabelecer as coisas relativamente àquela imersão inicial do início do século XIV, não é? Do século XIV e do século XV, mas daqui acontece um outro momento que só é respondido, quer dizer, como é que isto... Ou seja, ao nível litúrgico essa questão não entrou muito. É mais ao nível da formação. Mais ao nível da formação, da concepção, das ideias, da teologia, sim. Agora, que isso tenha tido tradução na vida litúrgica, não, a liturgia continua. E continua como ela é. O que se verifica depois, se calhar, é um desenvolvimento maior. Agora, que essas ideias possam pôr em causa, no sentido, façam repensar um bocadinho a questão da liturgia, e sim, isso tem consequências posteriores. Ou seja, a recuperação da noção, por exemplo, da Assembleia, né? Começar a sentir a importância que tinha o povo, etc, etc. E a gente pode ter uma liturgia distante. Isso é natural que as ideias da Revolução Francesa e do Iluminismo venham a pôr em causa um bocado essas coisas. Mas que isso tenha traduzido até ao movimento litúrgico, não. A liturgia continua, não há grandes alterações, os papas não mexem na liturgia, não... Agora, pronunciamentos doutrinais, e sim, ao nível doutrinal, ideias, coisas que se repercutem, sim, isso vai. Até porque as grandes missas do século XIX, as grandes missas orquestradas, toda cá em Portugal, temos uma série de que isso tenha, por exemplo, estado na base de alguns movimentos que começam no século XIX, isso não me admiro. Vejam, por exemplo, o movimento litúrgico, o movimento bíblico, o movimento patrístico, é respostas a este desejo de compreensão do mistério da fé e de aprofundamento das fontes. E isso, certamente, é provocado, inclusive, pela... Esse movimento bíblico, patrístico e litúrgico, que são mais ou menos contemporâneos, andam a par. Portanto, eu explico, ou seja, são movimentos dentro da Igreja que, caso o movimento bíblico, a interpretação da Sagrada Escritura, a compreensão dos seus textos, etc., e se calhar por influência um bocadinho de algumas ideias iluministas, vão provocar que a Igreja queira fazer um estudo mais profundo da Sagrada Escritura e que não se fique por interpretações ou pseudo-interpretações. O que é que isso vai redundar? O movimento litúrgico é um movimento dentro da Igreja que vai, por um lado, desejar voltar ao texto original, vai promover o estudo das línguas clássicas, o latim, o grego, posteriormente depois o hebraico. E, portanto, que se tenha acesso ao texto no seu original. E que se trabalhe esse texto e se interprete esse texto de acordo com critérios de interpretação. E, claro, depois começam a surgir as grandes escolas de interpretação. Mas isso já tinha havido nos primeiros séculos da Igreja. A escola algorista de Alexandria, a escola de Antioquia eram diferentes. O que é que vai surgindo? Vários métodos hermenêuticos. O último, enfim, com uma certa pujança, foi o método histórico-crítico, com todos os seus coisas bons e maus. Mas, por exemplo, chegamos a Pio XII e Pio XII vai consignar. Por exemplo, uma coisa simples que nós hoje aceitamos como uma verdade lá para Alice, mas que não era assim uma verdade lá para Alice. Aceitar que a Sagrada Escritura tem géneros literários. Não era uma verdade lá para Alice. Ora, para conhecer e interpretar verdadeiramente o que é que um texto bíblico nos diz da revelação, temos que perceber qual é o género literário. Um poema é diferente de um texto narrativo e histórico.
uma carta doutrinal é diferente de um poema. Portanto, perceber que o texto, ainda por cima, a Sagrada Escritura, que é um livro escrito quase em 10 séculos, digamos assim, e, portanto, os livros da Bíblia não são todos do mesmo tempo, e que a Bíblia é um conjunto de 73 livros, 58, ou 28 do Novo Testamento e 53, não, 27. 27 e 43, é isso. Portanto, do Antigo e do Novo Testamento. Perceber que esta variedade de livros escritos em épocas completamente diferentes e em coisas, tem que ter géneros literários, tem que ter concepções do mundo diferentes e, portanto, a compreensão do texto, ou a fazermos a partir disso, ou corremos o risco de nem sequer captar a grande verdade que o texto nos quer dar. Ora, isto é uma conquista do movimento dos géneros literários, as línguas clássicas, a interpretação histórico-crítica, fazer o estudo crítico, histórico, as culturas coevas e da época, etc. E perceber isso tudo. E isto surge na Igreja de um lado. O movimento patrístico é aquele que diz, vamos ver os textos, as coisas dos primeiros séculos da Igreja, dos padres da Igreja dos primeiros séculos, as suas catequeses, as suas pregações, vamos estudar o período todo dos padres, ou seja, dos primeiros 6 ou 8 séculos. E foi o grande boom em que começam a ser publicadas aquilo que muitas vezes estava escondido, estava esquecido nas bibliotecas dos mosteiros, que eram as grandes obras dos grandes padres da Igreja. E aí começa a grande publicação do Minho, que é o nome que dá, o autor que dá o nome, que é a patrologia grega, a patrologia latina e depois a patrologia oriental. Que hoje numa biblioteca ocupam não sei quantas estantes. E agora já podemos ter tudo em 2, 3 CDs. Se vocês forem à Católica, tem lá as patrologias todas, são volumes enormes, assim, desta altura, ou seja, grossos, pás, aquilo é fila seguida à patrologia latina, não sei quantos volumes, depois a patrologia grega, não sei quantos volumes, depois a oriental, ou seja, todas as obras dos padres latinos, todos, padres gregos, que muitos estão na língua original. Muitas já estão a ser traduzidas e, enfim, há todo o trabalho em França da Source Cartier, que traduz para francês, os italianos também, nós temos pouco traduzido, etc. Mas os ingleses muito traduzido, tem quase tudo traduzido, os ingleses nisso são. Que é interessante, são uma língua saxónica, anglo-saxónica, mas tem muito estudo latino, em Inglaterra. E os grandes estudos, e muito bom da patrologia, é da escola inglesa. E a Alemanha também. São os grandes estudiosos. Ora, este movimento patrístico é também um movimento que quer ir às origens e quer dizer, não, vamos trazer ao de cima aquilo que a Igreja não conhece hoje. E que é o seu património de pensamento, de teologia, de reflexão, de liturgia, de interpretação da Bíblia, etc, etc, de moral, etc, e que eram as grandes pregações, os grandes tratados Nós hoje conhecemos a obra de Santo Agostinho porquê? E ainda não conhecemos muito, quer dizer, mas os que estudam, pronto, lá temos acesso a isso a partir daqui. Ou seja, começa-se a pôr, digamos, à mercê do estudo e do povo de Deus. A parte desses dois movimentos, há um movimento litúrgico, que é aquele que diz, vamos transformar a liturgia no centro da vida, da espiritualidade dos cristãos. Aquela importância que a liturgia teve ao início e que deve continuar a ter, temos que recuperar. Porque é na liturgia que nós refontalizamos a nossa fé, nos comprometemos com o Senhor e celebramos o mistério da nossa fé. Ora, neste movimento litúrgico surgem nomes que são fundamentais. Ou seja, de homens, no geral foram todos abates, é uma coisa interessante, porque este movimento, não foram todos, mas a maior parte. Este movimento litúrgico tem homens, a maior parte deles abates, muitos beneditinos, a maioria, tudo beneditino, que já cá está, tem a ver com a máxima da ordem dos beneditinos. Ora e labora. E, portanto, na espiritualidade dos beneditinos, a liturgia e a oração é central. A vida estrutura-se entre trabalho e oração.
E o próprio ritmo de vida do beneditino é esse. Trabalho e as horas do dia, as orações, laudes, intermédio, mesmo, tudo aquilo. O surgimento do canto gregoriano tem a ver com estes movimentos. Tem. O restauro Sim, que nós hoje temos tem a ver com isto. Ora, este movimento litúrgico tem muitas expressões e como é que dizer, muitos expoentes, mas eu vou-vos falar principalmente de 4 grandes autores. De homens, portanto, que fazem da liturgia ao centro dos seus estudos, da sua investigação, da sua reflexão, de tudo, e que vão ser, digamos, marcos neste caminho todo. O primeiro, Prosper Guéranger. Segundo, Lambert Baudouin. Terceiro, Odo Casal. E ainda, Romano Guardini. Comecemos por Prosper Guéranger. É um abade beneditino francês da abadia, a grande abadia de Solesmes, já agora não tenho comissão, mas aqueles de vocês que gostam de canto gregoriano, comprem os CDs desta abadia, ou seja, interpretados por esta abadia, porque é um perigo. Porquê? Porque este senhor, Guéranger, uma das vertentes da sua abadia foi, de facto, o tentar restaurar o que seria o canto gregoriano na Idade Média, aquilo que vos dizia há bocado. O que nós hoje conhecemos é o trabalho destes homens do século XIX e depois seguintes, que tentam, tanto quanto, chegar ao que seria o canto gregoriano, mas com as devidas reservas e com as devidas ressalvas que os próprios dizem. Isto é o que nos parece, mas não temos a certeza. Este senhor Prosper Guéranger vai ser um homem determinante porque ele restaura a vida monástica em França depois da Revolução Francesa, que tinha sido abolida. Qual é as datas dele? Da vida dele, ele é um homem entre 1805 e morre em 1877. Faz, de facto, da liturgia a grande missão da sua vida. Tem várias obras que estão aí em francês e há uma outra já traduzida em português. As várias obras de Guéranger são, uma chama-se o Ano Litúrgico, l'année liturgique, o Ano Litúrgico. Outra obra dele é Instituições Litúrgicas. E uma terceira grande obra, Considerações sobre a Liturgia Católica. Considerações sobre a Liturgia Católica. Ao nível do pensamento, qual é o grande contributo que Guéranger nos dá? Guéranger parte, o seu pensamento estrutura-se todo à volta disto, ou desta afirmação. A liturgia é a oração da Igreja. A liturgia é a oração da Igreja. Quer isto dizer que a oração que brota da Igreja, como fruto do Espírito Santo nela, e que é a grande expressão orante de todo o povo de Deus. Reparem que nesta fase, liturgia e oração eram coisas pensadas diferentes. Uma coisa é a liturgia, outra coisa é a oração. Liturgia é lá o que os padres fazem. Rezar é outra coisa. Aliás, isto não anda tão longe. Estávamos todos a pensar. Isto não anda tão longe, porque a gente ainda vê padres que acabaram de celebrar a missa e dizem, agora vou rezar. O que é que tiveste a fazer? Ainda temos esta noção. Ou seja, a liturgia não é entendida como a grande oração da Igreja.
Porque ainda achamos que a oração é aquele colóquio só íntimo, pessoal, meu, entre um misto de introspeção e... Não. A liturgia é a grande oração da Igreja. É o grande momento orante, que não invalida aos outros. Hein? Já vimos isso na última aula, quando falámos do Concílio Vaticano II. Não elimina as outras formas orantes e que devem ser incrementadas. Mas no século XIX, Guéranger vir a centrar a liturgia e dizer, meus amigos, a grande oração da Igreja é a liturgia. Não são nem devoções, nem orações particulares, nem orações privadas, nem manuais de espiritualidade de oraçõezinhas, e atos de entrega, e atos de louvor, e atos assim. Tudo isso é muito importante. Mas não tem o valor da liturgia. Dizer isto, é, nesta altura, profundamente revolucionário. Guéranger diz abertamente que, diz ele fazendo a análise da situação, diz que a oração de cristã há muito tempo tinha perdido o sentido da liturgia. Os fiéis há muito que não se uniam externamente na oração da Igreja, a não ser nos domingos e nos dias festivos, cada vez mais esquecendo aquilo que fora o forte alimento para os seus pais. Entrou a prece individual em vez da prece comunitária. O canto ficou reservado só para os dias solenes e tudo isso. E depois continua, para pôr remédio a um mal, estar indefinível, fez-se apelo ao espírito de oração e à procura da oração segundo certos métodos, em livros que contêm, é certo, pensamentos louváveis e piedosos, mas pensamentos humanos. Tal alimento é vazio porque não produz a oração, não conduz à oração da Igreja, separando em vez de unir. Ou seja, a tal oração privada, com o livrinho, não sei o quê, o Guéranger diz isto abertamente. E, portanto, era o estado, de facto, em que as coisas se encontravam. E, portanto, é um homem que toca, ao nível, digamos, teológico, começa a querer centrar a questão e dizer, calma, a liturgia é a grande expressão orante da Igreja. E essa é que deve ser valorizada. As outras orações, o privado, a devoção particular, têm o seu mérito, não podemos pô-la de lado, mas não é a oração por excelência da Igreja, porque desenvolve mais o individual que o coletivo, é mais fruto da piedade pessoal do que da celebração do mistério de Cristo, e, portanto... Quando nós estamos a falar dessa valorização da liturgia, estamos a falar exclusivamente da liturgia eucarística, ou estamos a falar da liturgia também dos outros sacramentos, estamos a falar também da oração do diário, que também faz parte, não é? Sim. Quer dizer, que também é uma oração... É fundamentalmente da oração da Eucaristia e do breviário. Neste breviário também. Sim. Portanto, não para o povo, porque o povo não tinha esse hábito. Pois. Mas, acima de tudo, a Eucaristia e depois das ações sagradas, os sacramentos, principalmente o batismo, o casamento. Não para o povo, quer dizer, não para os leigos, mas para os Os religiosos. leigos, claro, sim. Por exemplo, o mal-estar à volta da liturgia das horas, não é? O que chamamos hoje a liturgia das horas, ou o ofício. Qual era o estado de situação neste período, e ainda veio até ao século XX? O clérigo tem a obrigação de usar as horas, na liturgia das horas. Nessa altura eram todas as horas. mesmo as médias. Tudo ali. Portanto, laudes, que é hoje a hora intermédia, que era a hora terça, sexta, nona, ainda havia a prima, ainda havia a vigília, etc. Tudo. O que é que sucedia? Sucedia que muitos clérigos, assim como celebravam a missa às 6 da manhã e tinham o resto do dia livre, passavam tudo isto de uma vez. Porque o preceito, o cardeal Richelieu é famoso. Era às 11 da noite para apanhar a passagem para outro dia. E assim, numa matava duas. Rezavam tudo, ou seja, a oração da noite era rezada logo de manhã às 6 da manhã. Estava rezado, estava cumprido o preceito, portanto, Se eu quero fazer isso, não posso fazer. ou seja, no vez de viver essa oração, que é a oração para acompanhar o dia todo, e portanto, cada momento do dia, levar a Deus o louvor e santificar o tempo, como o preceito é rezar completo, cumprindo o preceito, está cumprido.
E, portanto, não interessa as horas. Era esta visão, assim. E muitos padres santos faziam assim, não é? Alguns, para não mentir tanto, punham a vela debaixo da mesa, já a luz se levantou. Lindo. As anedotas que se hoje. Claro, mas era toda. Reparem, são expressões anedóticas que traduzem um bocadinho. A mês que se vivia, e era uma mês que é assim, o que interessa é cumprir o que está prescrito. Uma vez cumprido. Se isso depois que o envolvia o dia todo, se isso traduzia, isso já era. Ora, normalmente, quando as coisas estão assim, é sinal que se está a ser demasiado exigente, não é? Quando um pai sente que os filhos estão a fazer esse tipo de coisa, é sinal que se está a ser demasiado exigente. É por isso que a Igreja, ciclicamente, tem que mexer até na liturgia das horas, não é? Por exemplo, reparem, na Idade Média, por exemplo, os clérigos e tudo, rezavam os 150 salmos por dia. Também a vida era outra, não é? Pouca gente pensa o enquadramento de um clérigo. O enquadramento de um clérigo na Idade Média não é um enquadramento da vida pastoral de um clérigo do século XX, não é? E especialmente deste Ou XXI. Não é? O ponto é a noção de paróquia, a noção de comunidade, tudo é muito diferente. Nós hoje temos, para o bem e para o mal, temos muito mais solicitações. Hoje uma paróquia não é só a igreja. Reparem, o exemplo acabado disto é as construções. E já agora que estamos aqui, no arquiteto, é as construções. Vocês veem as catedrais medievais, o que é que são? É o templo. Vêm lá anexos, serviços, centros pastorais. É o templo. Porquê? Porque o padre é para a oração, confessar, rezar. Os são gestores. Nós hoje não pensamos uma igreja que não tenha salas de catequese, pelo menos, trabalho com jovens, já não falo dos centros de dia. Mas que tenham tudo isto. Não é? Eu na Sé é o exemplo acabado. Nem eu tenho gabinete. O prior não consegue ter ali um gabinete, porque aquilo tudo está pensado. Agora está muito giro, Está tudo pensado de outra forma, era outra concepção. O clérigo tinha o dia todo, portanto, podia rezar os 150 salmos e outras coisas do género. Não havia reuniões, ou poucas reuniões que havia, não é? Nós hoje temos reuniões disto, aquilo, aquilo, aquilo. Deixa-me só, quer dizer, eu quando estava a dizer, quando falou da devoção moderna e de chamar a atenção para a meditação e para a oração privada, etc., estava a desconsiderar esta dimensão da liturgia contemporânea, que é exatamente a liturgia das horas, não é? Não, era do estilo, Pedro, de que na própria celebração, a pessoa vai à igreja, está na celebração, não interessa muito o que se está a passar. Interessa é o meu colóquio interior com Cristo e aquelas indicações internas, escolhe-me num sítio mais isolado, mais escuro da igreja. O que é que as pessoas rezavam? Se não era a liturgia das horas, o que é que as pessoas rezavam? O devocionário. Orações de santos. Orações de santos, o Pai Nosso, o Terço. Não, é muito simples. Olha, vai a uma feira de vinho ou uma feira de antiguidades e vê calhamaços, montes livros pequeninos sobre Nossa Senhora, sobre. Agora também já há imitação Nossa Senhora. Mas tem montes de livros diferentes só sobre a vida dos santos. Pronto, até tem um nome, né, que é o Flós Santorum também, que é uma figura dos santos. E ainda temos isso nos antigos missais, lá tem ao fim. Há de fé, há de caridade, há de esperança, consagração a Nossa Senhora, a São José, ou não sei o quê, oração a São José para ter boa morte, ou não sei o quê, porque não. E as pessoas estavam ali, rezam aquilo. E eu ainda conheço as pessoas de uma certa idade que aquilo dá-lhes um conforto imenso. E quando tiver aquilo, sabe? Não quero valorizar isso, mas neste momento estamos num extremo. Nem se celebra a liturgia, porque nós sabemos as comunidades que temos à frente, nem há esse tipo de expressão de oração. Celebra-se a liturgia. Agora, esse tipo de... Temos outras, temos outras, repara, por exemplo, no mundo juvenil, não vêm essas com esse tipo de vocabulário e de não sei o que a gente chega lá, mas começa a surgir outra. A minha primeira missa. Não, repara, por exemplo, ao nível da gente mais nova, a maneira como vai construindo e começa a ter orações que gosta de trazer, muitas delas feitas atualmente até, uma ou outra antiga, que vão repescar, ou porque é bem introduzida e o pessoal pega. Sim, mas isto é uma questão que aqui é uma questão que me parece importante, que é, nós partimos do princípio, e aqui é que é o grande erro,
erro das comunidades cristãs e dos pastores, que é este. As pessoas partem do princípio que para a liturgia já está tudo formado. E que sabem tudo. A gente mete, chofre as pessoas na celebração e não lhes fez uma iniciação. E o que está a suceder, como em todas as épocas, é isso. Se não fazemos uma forte iniciação, não se trata só de passar conteúdos intelectuais, mas de nos fazer a experiência de celebrar. É evidente que as pessoas sentem essa decalagem. Sentem. Há comunidades hoje que sentem. Há conjunto de gestualidade, ritualidade da celebração, e as pessoas não sabem o que é aquilo. O abraço da paz. O abraço da paz. Que é o gesto mais antigo. O gesto mais antigo dos cristãos, o ósculo da paz, foi reintroduzido na reforma do concílio, porque ele estava na missa, depois foi tirado, mas estava nos primeiros séculos. E foi reintroduzido como um sinal de facto típico dos cristãos de desejarmos a paz de Cristo. A maior parte das nossas comunidades, porque não é iniciada nisso, e os pastores também não fazem esforço nenhum, e aqui eu faço uma autocrítica e para não dizer para os outros. Não explicam isto às pessoas, e as pessoas transformaram o abraço da paz num cumprimento sociológico. Eu já expliquei. Não vale a pena, não vale a pena. Eu desculpe, agora acho que vou ser um bocadinho polémico, mas com consciência disso. Mas quer dizer, a liturgia é suposto ser, como eu a entendo daquilo que eu aprendi, se calhar aprendi mal, a institucionalização ritual de uma série da formalização da relação com Cristo, com Deus, não é? E essas ritualizações acontecem exatamente para tornar o significado, o conteúdo, mais explícito e mais acessível às pessoas. Quando se sente necessidade de explicar isso, desculpe dizer-lhe assim, mas porque a coisa não está bem feita. Porque é a mesma coisa quando se diz que uma pessoa, para entender a arte moderna, tem que lhe explicar. Quer dizer, eu costumo dizer aos meus alunos, a brincar, mas a sério também, que a arte é para estúpidos. Porque se São Tomás de Aquino diz que a beleza é o esplendor da verdade, e se o objetivo da arte é criar essa beleza, significa que precisa da arte aqueles que não têm acesso ao verdadeiro e precisam do esplendor do verdadeiro para terem acesso a ele. Portanto, quando é preciso uma obra de arte que precise de ser explicada, significa que o esplendor não está a correr bem. Quer dizer, o verdadeiro pode lá estar, mas o esplendor não está a correr bem, e é preciso, então, um curso de filosofia para entender o conteúdo da arte que está nas coisas. E, portanto, inverteu-se a ordem. Percebe o que eu estou a dizer? Bem. Agora, se transportar isto para a liturgia, toda a ritualidade tem que ser, pelo menos, haver uma iniciação. Eu não sei se tem que haver uma iniciação. Tem que haver. Normalmente, aquilo que havia um contexto cultural no qual essa iniciação era desnecessária. E, do meu ponto, porque as pessoas o bebiam de outra maneira. Evidente. E o bebiam de outra maneira porque apanhavam isso nas famílias e etc, etc. Mas do mesmo modo que se pode fazer uma crítica à arte contemporânea que deixou de incidir e de partir do pressuposto cultural, do contexto cultural em que se está, e portanto fazem-se coisas que de facto requerem para serem entendidas um curso de filosofia ou um curso de arquitetura para se entender a arquitetura, não é? Quer dizer, eu não sei, avanço com polémicas, não sei se os pedagogistas têm que pensar um bocadinho o que é que andam a fazer também, com franqueza, pronto. Pensamos ao Pedro, nesse particular é evidente que a própria ritualidade é formativa. E a iniciação não é que se faça um curso ou um tratado de liturgia. A melhor iniciação à liturgia é celebrar bem. É isso o ponto. E, portanto, as pessoas fazerem uma experiência feliz e profunda de encontro com Cristo através da ritualidade e do celebrar bem. Aí eu concordo com o Pedro, que acho que hoje há muita gente que nunca celebrou bem. Mas isto é uma coisa que já vimos que tem mais de 500 anos, não é? Nunca celebrou bem. Se a comunidade deixou de poder participar porque não percebia, desde sempre, não é? Quase. Mas quer dizer, o Vaticano II introduziu a capacidade das pessoas perceberem o que é que o sacerdote está a dizer, e as pessoas continuam a não perceber, porque o ponto é esse, quer dizer, estão a falar a mesma língua, mas não há transmissão de conteúdos. Verdadeiramente, eu acho que muitas vezes não há comunicação, quer dizer, eu, antes de começar a estudar com o Padre Luís,
antes, na preparação deste curso, para mim a missa era as leituras e a comunhão, ponto. Quer dizer, o resto era qualquer coisa que se dizia no princípio, no meio, e que eu não percebia muito bem para que é que significava. Comecei a perceber consigo. Agora, Mas eu à missa, sei lá, já não sei, desde os 3 anos, para aí, quer dizer, sempre, não, portanto, e cheguei aos 40, aos 30 e tal, neste estado. Ou sou muito estúpido ou qualquer coisa aconteceu, não é? Bom. Nisso estão mais adiantadas as pessoas que estão na missa de São Terço. Isso é que me faz confusão. Estão lá. Se reza o terço ainda. Estão na missa, mas não estão a celebrar. Ou melhor, estão na igreja, mas não estão na missa. Mas é por causa disto, quer dizer, o concílio também... Não, aqui há um trabalho todo... Mas aí está, toda a Câmara. Extravasa, eu não vejo extravasa... Pessoal. Aqui há um problema que é extravasa a própria liturgia, que é a formação da fé, não é intelectual, na fé dos cristãos. E aqui a liturgia sofre também um bocadinho pela catequese, etc, etc. Mas eu insisto, eu não sei se é na forma, quer dizer, o único transporte, a única comparação que estou a fazer é para o campo da arquitetura, que é o meu, e para o campo da arte sobre o qual eu penso, não é? Quer dizer, quando vêm dizer que para se perceber uma obra de arquitetura é preciso explicá-la, eu digo, essa obra de arquitetura está mal feita e o arquiteto é estúpido. Ponto. Claro! Portanto, transportando isso para a liturgia, não vou dizer isso. Não faço isso. Mas, percebe, há aqui qualquer coisa que eu acho que se calhar é preciso, parece-me que é preciso uma educação do performer, daquele que faz a coisa, não é? Não apenas do público que a recebe, não apenas uma educação da parte da receptividade, mas a educação do executante. Aí é que falta, parece que a arte celebrando, a arte de celebrar e de quem celebra, isso sim é verdade. Para mim, começar alguma coisa. É que também se tornou um bocadinho tópico dizer que, pela forma que nós entendemos, eu, por exemplo, eu sou de uma escola, mas isto é declaradamente a formação que é dada hoje, ainda, em que se diz que nós não precisamos de treinar porque é a ver que a gente aprende. E isso é um problema. Porque é grave, porque eu reparei que exatamente para aprender a celebrar não é apenas a ver. Eu preciso saber a simbologia, a significação e por isso eu tive aulas de liturgia. Mas isto é a formação que os bispos dão para os seminários, para os padres do seminário, darem nos seminários. Isso é outro problema. Que é um problema que também bebe, que no contexto histórico do Concílio Vaticano II temos uma crise, de facto, que é a crise da família, temos o maio de 68, temos a repercussão toda depois na Europa, temos um aplicar de uma noção em que depois de repente a gente percebe que há uma crise, que é a Igreja reforma a liturgia, a Igreja reforma os ritos e mostra que pela forma de celebrar as pessoas compreendem, mas na verdade já não há educação, já nem há formação. Primeiro já nem há estrutura familiar, que dê continuidade, e depois a comunidade deixou de ter essa capacidade. Está bem, eu desculpe estar a lançar essa polémica, mas eu acho que isto é preciso trazer, ficar com e há outra questão. Mas há outra questão, cara, todos vão à missa desde os 3 anos. Por exemplo, uma vez já me aconteceu, tá? Um colega meu, amigo que foi comigo à missa, já não ia, e eu ia para ser missa basicamente dizer o que é que eu tinha que fazer, só para não se sentir mal. E é um rapaz com 27 anos, como eu, 28. Eu vou ser mais velho que eu, lá tem 30. Mas quer dizer, o Claudel entrou na missa e converteu-se, não foi? Quer dizer, mostre-me uma missa dessas. Então, hoje não precisa estar com mas o processo é contínuo, a conversão não é... Não, mas isso tem a ver com outros valores, como disse o pai. Mas a experiência da celebração, aquilo que às vezes me apercebo, acho que era o Padre Luís que dizia que a gente, quando está a celebrar, não pode ter uma cara carrancuda. Acho que era o Padre Luís que falava disso. Porque a nossa expressividade ajuda ou não a celebrar as pessoas. E eu tenho tido a experiência... se calhar um bocadinho de falta de modéstia, mas eu percebo que as pessoas às vezes vêm ter comigo e fizeram uma experiência diferente da celebração da fé. Concretamente isso acontece muito na altura da Páscoa, porque nós também estamos com outra predisposição para as celebrações pascais e é um registro diferente. E sente-se mesmo na Assembleia a celebrar um registro diferente. E depois, no fim das celebrações, as pessoas comentam que a celebração há qualquer coisa de diferente.
Isso tem a ver com a ritualidade e tem a ver com os gestos. Eu não quero de modo nenhum responsabilizar exclusivamente os sacerdotes. Eu não acho que seja uma questão de celebrar bem e celebrar mal. Eu acho que o próprio encadeamento da liturgia tem qualquer coisa, e os aspectos tem qualquer coisa que é, como dizem os italianos, hóstico, quer dizer, é estranho, é distante, é alienígena relativamente ao contexto cultural em que nós estamos. E não sei se tem que ser assim, percebe? Tenho dúvidas que tenha que ser assim. Acho que a arte, quando entra por esse caminho, as coisas correm mal, percebe? E, portanto, se a liturgia está nesse caminho, tenho dúvidas que tenha que ser. Pressupondo, evidentemente, que tem que haver uma habituação, tem que haver uma convivência. Está bem, mas quer dizer, acho que já experimentámos demasiado. Com a perda da própria simbólica, que é uma crítica atual, não é? Isso está na arquitetura, está na arte, está na vida da igreja. Uma vez que não seja reclamada, é impossível de se conseguir fazer experiência, quer daquilo que celebra, daquilo que preside, quer da própria Assembleia. Mas eu E diria. aí não tem a ver com o sacerdote, tem a ver com. Isso pressupõe a capacidade. Eu diria que o problema hoje em dia não é. Quer dizer, as pessoas escolhem as missas em função da homilia. E bem, ainda bem. Não é? O que é dramático. Mas Muito dramático. Porque as pessoas escolhem aquele que diz Não, coisas. nem é da homilia, é do padre. Pois está bem, a homilia do padre faz. Às vezes nem é da homilia. Quer dizer, Se perguntares no fim, não sabes nada. E não só. Isso é. Às vezes, hoje, essa questão da homilia, eu não tenho assim. Quer dizer, eu acho que já houve piores homilias. E eu acho que hoje já nem é quem faz a homilia. As pessoas não estão lá, muitos, eu não digo isso, enfim, com todo o cuidado, não quero com isso magoar ninguém. Mas muita gente, pronto, é comum dizer que as homilias não prestam. Não sei se é assim. São João diz que São João Evangelista terminou a vida sempre a dizer amar-vos uns aos outros, amar-vos uns aos outros, amar-vos uns aos outros, amar-vos uns aos outros, e quem o ouvia já não podia ouvir. E um dia alguém disse a São João, São João, também só dizes isso, não dizes mais nada. São João respondeu, e já fazes isso. O que é que queres ouvir mais? E eu acho que nós hoje andamos muitas vezes na questão das homilias, já nem é o que é que o padre diz. É que estamos numa situação, em alguns casos, mais refinada, que é o modo como diz. É que às vezes, comparando, é dita a mesma coisa. Mas como nós estamos à procura ou do tique, com o qual mais nos identificamos, ou da afetação, ou do não sei. Mas vivemos numa sociedade maximista. Mas aí há todo um trabalho que é, de facto, da gente ser. Construirmos na fé mais solidamente. É tal questão que às vezes eu falo, que é a questão da fé, uma fé estruturada, muitas vezes, num seguidismo mais com critérios humanos do que de fé. Uma fé infantil, quer dizer. Eu lembro, por exemplo, na década de 80, entrou por aí dentro o Padre Rossi e as missas do Padre Rossi. Era tudo muito polar, muito cantado, não sei o quê. Então havia gente encantada com aquilo. Isto é que vai ser as missas do futuro. E o povo sai dali e não sei o quê, e vem tudo animado. Deixa ter 80 anos a ver se ele pula tanto. Não vai pular. Não é por isso que vai deixar de celebrar. Ou seja, ainda é um bocadinho andarmos à procura de algum tipo de consolaçõezinhas muito epidémicas que revela a nossa um bocadinho imaturidade da fé. É evidente que quem preside deve saber presidir, e preside com verdade, com unção, com fé, e isso transmite-se. A gente tem a nítida noção quando está diante de um presidente que está a celebrar, ou estamos diante de um presidente que está a dar a missa. Todos nós temos a noção disso, mínimo. E a verdade com que ele preside, que não é enfatuar-se, é porque o drama hoje é que alguns pensam que celebrar com verdade é fazer muitas cruzes, muitas inclinações, é um frufru que parecem bonecos articulados. E às vezes há mesmo um passadismo simbolista nisso que já não foi. Claro! Pensam que é por fazerem muitas inclinações que o povo tem mais a noção do sagrado, que não sei quê, e aquilo torna-se um arqueologismo que com o tempo vai desaparecer, porque depois as pessoas também não aguentam, mesmo os que fazem assim. Mas o que eu acho que o pior é a dificuldade de fazer o equilíbrio entre
O equilíbrio, a meu ver, eu isso não sei, o equilíbrio é cumprir o que vem no missal e fazê-lo com verdade e unção. E aí tudo fala. Eu que digo, Mas só isso. não se entra de chofre na liturgia sem uma iniciação. Como a gente não entra de chofre na arte sem uma iniciação à arte. E é esta iniciação que está a falhar na catequese, por um lado, porque as nossas crianças ainda vão à catequese, mas não vão à celebração. É uma catequese que agora está a dar a volta, temos que reconhecer, mas muito, depois de um período muito cerebral e de memorização, passou para um período muito sentimental e muito de licor doce e Deus amor e não sei o quê, e aquilo não seria... Não seria isso. Portanto, aí há um fator que depois, por outro lado, temos que partir deste princípio, que é uma verdade de facto, as nossas sociedades não são cristãs verdadeiramente. Têm resquícios. As nossas famílias já não são lugar, no geral, em que as crianças nascem a viver, a cultivar os valores cristãos, uma vida cristã, um horizonte cristão da vida, que se expressa nos calendários, que se expressa nos ritmos da família, que se expressa em não sei o quê. Não temos. Portanto, vale a pena continuar a chorar numa sociedade que já não temos. A Igreja, para mim, hoje tem que ser muito realista e a maneira de superar isto é assim. Perdemos a juventude, perdemos as escolas, perdemos o mundo do trabalho e estamos em perigo de perder outros setores. Porque nisso continuamos ou apegados a uma maneira de ser igreja e não damos o passo porque não nos desinstalamos, ou porque em momentos históricos não soubemos acompanhar e hoje pagamos as favas disso tudo. A Igreja perdeu o operariado porque em dado momento diabolizou o operariado. Perdemos a juventude e algumas coisas porque continuamos, se calhar, a ter a tecla em coisas que são verdade, que são essenciais, mas que só se lá chega quando se fez uma experiência direta de Cristo e profunda. Hoje irmos dizer a um jovem, vocês permitem, a conversa foi para isto, mas pronto, ir dizer aos nossos jovens dos liceus que têm um contacto e uma maneira de viver o seu corpo completamente diferente do que tiveram as nossas gerações. Temos que reconhecer isso. A minha geração era educada numa certa visão negativa da corporeidade. Eles hoje não têm essa visão. Não digo que é melhor ou é pior, mas não a têm. E irmos falar como, digamos, cartão de visita, pá, não andem aos beijos, não sei o que, olham para nós. Isso só acontece quando alguém fez não só uma adesão a Cristo e percebeu que isso tem concepções de dignidade de nós, do amor, da afetividade, etc, etc. Ou seja, começamos pela periferia, que é não e não e não. Mas só podemos requerer isso quando as pessoas têm um conteúdo. E o conteúdo é um encontro de fé com Cristo e um compromisso com Ele. E, portanto, não adianta andar com os chavões de moralismo ético, sexual, ou seja o que for, quando as pessoas não têm um referencial para poderem perceber onde é que isso está. Claro, nos chegam lá até numa razão muito humana, que é perceber a dignidade da minha pessoa, independentemente de ter fé ou não ter fé, de não me fazer objeto dos outros, etc, etc. Mas isso são aqueles que ainda param para pensar na sua dignidade. Enquanto nós não formos capazes de perceber isto, eu estou convencido, e nisso eu acho que é uma grande mensagem que o atual Papa nos anda a dizer. Abram a pestana. Porque quando andamos a bater a tecla em coisas secundárias, a meu ver, que são importantes, mas que só ganham essa importância se houver a retaguarda da grande adesão. E hoje vivemos isto. O nosso discurso passa em muitos lados ao lado. Não nos entendem. No que toca a nós aqui, eu acho que esta iniciação à celebração é requerida e deve ser incentivada. E só assim é que nós conseguimos. Não é só porque a arte de bem celebrar e tudo faz fazer essa experiência. Isso faz. Mas mesmo nos primeiros séculos, os catecúmenos chegavam à noite santa da Páscoa e não sabiam o que é que lá ia acontecer. Tudo era passado. E na oitava da Páscoa, ou seja, os 8 dias depois, é que o bispo... Mas aí é notável, está a perceber, porque a celebração da Vigília Pascal, de facto, é um acontecimento dramático. E vê-se o drama, não é? Mas a celebração da liturgia dominical perdeu isso. Portanto, Às vezes é dramático.
Não, isto também depende muito das comunidades. Eu tenho 3 comunidades ao domingo. Não posso ser o mesmo. Porque se eu me rio numa, é visto de uma maneira. Se eu choro noutra, é visto da mesma maneira. Depende das caminhadas. Depende da disposição e da predisposição e das histórias. Têm perfis diferentes. Mas neste aspecto eu percebo o que o Pedro diz e em parte identifico, no sentido de dizer que é preciso esta iniciação e, portanto, o Rico também tem que falar por si, não é tudo explicável, nem pode ser tudo cerebralizado e que, pois, hoje muita gente não se entende. Vou dar um exemplo. O Padre Duarte tem a experiência, porque também está lá, a Igreja de Moninhos, que fica na freguesia de Lourdes. Tem missa vespertina. Cheguei a celebrar para 3 pessoas. É missa dominical. Sabe Deus, quando alguém cantava, mais valia estar calado. Portanto, quando uma pessoa ou quando uma comunidade encontra ali o seu lugar de celebração do domingo e para ela aquilo é suficiente, é expressão do estado em que está. A não possibilidade de fazer esse encontro. Mas para ela aquilo é suficiente. E quem vai fechar aquela igreja? Agora, quem é que tem a capacidade de dizer não pode haver missa ao domingo? E há uma matriz à mesma hora. É só um bocado cheio, um bocado. E tantas povoações que já estão quase com muito pouca gente e que se repartem em 3 e 4 igrejas na mesma. Mas esta igreja foi o mais fragmentado possível. É uma tentação. uma igreja nova. Não, mas todas elas são novas. Todas eles tiveram imensa dificuldade em construir a igreja e tudo e dividiram-se na zona ali de primeiro e tudo. O sacerdote, cheio de vitalidade, fabuloso, mas passou agora a celebrar às 8 da noite. Em cada uma dessas igrejas, passou uma vez por dia em cada uma dessas igrejas às 8 da noite, é quando as pessoas depois de jantar iam com a família e tudo, e quando chegavam a casa muitas vezes a coisa foi tomada, mas até lá estava tudo fragmentado. No domingo era uma gincana, porque ele tinha que correr aquilo tudo para celebrar às 8, às 10 e às 11 e ir atender alguém. E isso é uma tentação de dividir espaço, cada um ter a sua paróquia. No caso que o Carlos estipula, etc., é evidente que aí há todo um pensar que extravasa a liturgia. E a liturgia não é, se calhar, o mais importante daquela comunidade. Aquela comunidade precisa de primeiro ser evangelizada, precisa de um grande trabalho de evangelização, de outras coisas, que tragam as pessoas, que as façam encontrar, e depois é que desemboca na celebração. Aí começou-se pelo fim, né? Por isso estão lá 3. E outra coisa, era uma comunidade maior, quando havia catequese, deixou de haver catequese, deixou de haver comunidade. Eu acho que hoje em dia o princípio passa muito por aí, ou pelo menos por experiência pessoal, que sou mais novo, não é? Eu se calhar só comecei a entender a celebração depois de ter experienciado outras coisas que a Igreja me proporcionou. Que acho que nós, pelo menos mais jovens, os grupos jovens, todas as atividades que são criadas, aqueles momentos, mesmo as celebrações que existem ao longo do ano, a Páscoa, é que me fizeram entender aquilo. Não foi na celebração, não foi o professor cá estava a dizer que gostava de entrar e entender, só por entrar e assistir à celebração. Eu acho que hoje em dia não passa por aí, porque a sociedade também não está disposta a passar por aí, como se calhar na arte e noutras outras. Não, é começar por cima, não vez de começar por baixo. Mas eu, por outro lado, também sinto aquilo que o João estava a dizer, que era, nós fomos tendo acesso a algumas coisas, por exemplo, peregrinações de jovens ou de universitários e coisas do género, em que sentimos que os padres que estão connosco sentem-se à vontade para ter um determinado registro connosco mais informado e mais próximo, mas depois, quando temos uma missa dominical, não sei o que, já não se sentem tanto à vontade. Então, quer dizer, sentimos que há assim uma decalagem entre aquilo que é próprio